Doutora Natália Barreto falando com a gente. Doutora, o Marcos é cobrador e tá aqui dizendo o seguinte: pergunta a doutora se é mito ou é verdade que mega hair, que alguns deles, podem deixar mulheres com queda de cabelo e até carecas, né? Exemplo, como a modelo Naomi Campbell, que ele fala aqui. Ah, legal. Ele tá certo, sim. O que esses mega hairs ele ocasionam? Eles fazem uma alopecia chamada alopecia por tração. Então, praticamente todos. Não tem um que tem uns que são melhores, mas todos eles vão fazer uma sobrecarga no folículo. Então, com o tempo, essa tração, né? Geralmente quem vai usar mega hair vai usar todo dia, toda hora, constantemente, vai ali fazer manutenção, trocar, mas vai continuar usando. Então, vai fazer uma tração continuada no fio, no folículo, e vai fazer esse fio cair. Com o tempo, se torna uma alopecia cicatricial, porque a destruição do folículo. Então, quando há destruição do folículo, não nasce mais o fio. Então, só com o transplante que eu vou tirar o folículo de outro lugar e colocar na área desejada. Doutora, é mito ou é verdade que usar boné e prender o cabelo pode causar queda? O prender o cabelo entra na questão que a gente já falou, que é a alopecia de tração. Então, se você tem costume de toda hora estar fazendo penteados muito apertados, geralmente quem sofre muito com isso são as apresentadoras de TV, esse pessoal que trabalha na mídia, né, ou cantoras, porque elas prendem muito forte. Isso causa, de novo, a alopecia de tração no mesmo sentido do mega hair. O boné, não. O boné, ele não ocasiona queda capilar. No máximo, ele vai ali fazer aumento da oleosidade ali no fio, pode favorecer a caspa, se a pessoa já tem tendência a ter caspa, mas queda não. Caspa, né? E lavar o cabelo não secar direito causa caspa é mito? Lavar o cabelo e não secar direito se você for dormir com ele molhado, né? Sim. Mas se você molhou e vai sair, não, porque ele vai secando ao longo do dia, né? Tudo por causa da umidade, né? Se fica ali a umidade, você for dormir com ele, aí sim, você vai propiciar um ambiente bom para os fungos, que é a causa da caspa, né? Luana Campos, tem mensagem chegando do pessoal que tá no YouTube também? Tem sim, mas eu lavei meu cabelo ontem 5 horas da tarde. Quando foi a hora de dormir, 10h30 da noite, meu cabelo ainda tava úmido. Eu dormi desse jeito, doutora. Meu Deus do céu. Blinda Premiações tá aqui perguntando o seguinte, ó. Por favor, pergunte à entrevistada por que eu uso shampoo anti-caspa sempre e essa chata nunca vai embora. Esse é Cleiton do Cabula. Primeiro, a gente precisa saber qual é o shampoo anti-caspa que você está usando. Muita gente costuma usar aquele Clearman. Infelizmente, ele não é capaz, tá, de estar curando a caspa. E talvez você possa ter uma caspa mais resistente. Então, a gente precisa, além dos shampoos, fazer outro tratamento também, que é usar tópicos com cetoconazol, que vai ali tá matando esse fungo. Shampoos mais específicos, formulações mais específicas com medicamentos, tá? Além do ácido salicílico, que é bom para estar ali tirando essa caspa. Então, não é só o shampoo, e precisa saber também qual é o shampoo que você tá usando. Muito bem, aqui tem o Luciano de Lauro de Freitas perguntando o seguinte: doutora, que antigamente era comum o uso de prancha, né, para alisar cabelo, inclusive as antigas eram aquecidas no fogo. Ele fala aqui, quem utilizou esse método por muito tempo, ainda hoje corre o risco de perder o cabelo posteriormente? Há esse risco ainda? Não, porque essas pranchas, né, e até hoje também a chapinha, ela faz um dano no fio. E o fio, ele está fora, né? O fio já nasceu, você pode danificar ele. E não tem problema porque ele não está mexendo no folículo. O folículo é mais profundo, como eu já falei. Então, não tem risco de você perder permanentemente o cabelo. O que acontece é que ao longo do tempo vai quebrando, você vai perdendo volume. E aí dá aquela impressão que você está ficando... o cabelo não era mais como antes, realmente. Mas se você parar com essa química todo dia, não é proibido, né? Mas tudo em excesso faz mal, ainda mais se você não usa um protetor térmico no cabelo. Mas se a gente tratar, recuperar esses folículos, incentivar o crescimento, sim, dá para recuperar. Mas eu tenho. E a química em si, progressiva, selagem, podem causar queda definitiva no cabelo? Depende do que você está usando na química e na selagem. Geralmente, antigamente era muito comum. Isso, amônio. Então, isso sim prejudica porque acaba agredindo muito o couro cabeludo e pode também penetrar um pouquinho no folículo. Mas hoje em dia a maioria eles chamam de mais natural, veganos, tem muito por aí. Não vai fazer um dano no folículo, não. É mais estrutural do fio, né? Tudo que está externo. Doutora, o Doni tá preocupado aqui. Doni, nosso ouvinte, fala assim: é verdade que o minoxidil afeta a potência do homem? Eu já ouvi falar de finasterida, mas eu uso há mais de 15 anos, não tem problema nenhum. Não, o minoxidil, ele não tem esse problema de causar impotência. E finasterida, doutora? A finasterida, sim. A finasterida e a dutasterida, elas pode ter. Como efeito colateral, a impotência sexual e também a baixa de libido. Porém, é minoria dos pacientes que vão apresentar esses sintomas. Geralmente, nos primeiros meses de uso, se a pessoa começa a sentir esses sintomas, costuma passar, se persistir com o uso.
Mas também se for aquela pessoa que não vai ficar tendo esse efeito colateral, a gente tira a medicação e ela não fica com sequela, digamos assim. Vai voltar a potência sexual, vai voltar a libido. Então, assim, a gente tem segurança de estar prescrevendo essas medicações, porque, como eu te falei, se eu não bloqueio essa ação hormonal, eu não vou ter como parar de afinar o seu fio e estimular o crescimento. Então, eu preciso de um medicamento como esse, ou até tópico, se a pessoa não conseguir mesmo tomar, mas eu preciso de algum bloqueador hormonal no fio. E se você tiver uma reação, é simples, a gente para de usar, você volta tudo normal. Beleza, estou com a doutora Natália Barreto, médica tricologista, falando com a gente. Paulinho FP, nosso repórter nas ruas, e tem uma pergunta para nossa entrevistada. Pois não, Paulinho? Doutora, bom dia. Aqui é Paulinho FP, repórter. Minha pergunta é a seguinte: quais são as 4 doenças mais comuns no couro cabeludo? Salvador! Bom dia, Paulinho, tudo bem? A mais comum, como a gente já falou, que é a alopecia androgenética, é a alopecia mais comum tanto em homens quanto mulheres. A gente tem a areata também, que é autoimune, é o seu sistema imune que está causando isso, mas muito ligada à questão emocional, então é muito comum também, inclusive em crianças. A gente tem a própria caspa, né, que é muito comum também na nossa população, e o eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno, ele não é genético, né, ele tem cura, por quê? Porque ele é algo momentâneo, ele é causado por deficiências nutricionais de vitaminas, minerais, que é muito comum na nossa população, por estresse, que é mais comum ainda, né? Estresse emocional e também o estresse físico. O que é o estresse físico? É você passar por uma grande cirurgia, é você fazer um emagrecimento causado pelo monjauro. Não é o monjauro que vai fazer cair o cabelo, mas o monjauro, ele é capaz de fazer as pessoas emagrecerem muito, de forma intensa e de forma rápida. Então isso causa um estresse no folículo, e aí vem, é como se fosse uma tesourinha, vai e corta ali do folículo o fio. Então é o eflúvio telógeno, é muito comum. Então todo mundo pode ter eflúvio, mas tem cura, e é importante tratar para ele não se tornar crônico e não se tornar tão intenso. Eu mesma passei por um processo de emagrecimento, mas como eu sabia que poderia ter essa consequência, eu já comecei a tratar junto com o emagrecimento e não tive esse eflúvio telógeno. Doutora, tranquilo hoje fazer um transplante? Tranquilíssimo. Hoje muito. Hoje em dia... Antigamente você entrava um dia, saia no outro, era um problema, viu? Porque antigamente o transplante capilar era realizado por uma técnica chamada FUT. Fazia uma cicatriz bem extensa e linear nessa parte. Tem um ator que ficou com a cicatriz quando raspou a cabeça, lembra dele que fez uma novela? Com uma cicatriz enorme na cabeça, na novela toda. Provavelmente ele fez esse transplante capilar. Tinha resultados bons sim, mas porém ele limitava muito a área doadora. A gente não conseguia fazer uma segunda reabordagem porque ia ser outra cicatriz linear e era muito doloroso. O pós era muito ruim, porque imagine uma cicatriz mesmo extensa no seu couro cabeludo. E hoje em dia a gente tem uma técnica mais moderna que é chamada FUI, que a gente vai tirar o fio um a um. Então você imagina o diâmetro do fio, é o tamanho do, digamos assim, do machucadinho que a gente vai fazer para estar retirando esse fio de você. Então, as cicatrizes são imperceptíveis. Imperceptíveis. Você, depois que você olha o paciente, depois de um tempo que ele realizou esse transplante, você não vê a cicatriz. E também você vê uma área doadora muito preservada. É como se ele não tivesse tirado nada dali. E a gente implementa também fio a fio no couro cabeludo, onde a gente quer, né? Qual o tempo da cirurgia como essa, doutora? É uma cirurgia longa, justamente porque a gente está tirando fio a fio. Imagina. Então, no mínimo 8 horas de cirurgia. Nossa Senhora. Paulo Vilhena, tá? Paulo Vilhena. Pega a careca dele, você vai ver aí. Quando ele raspa a cabeça. Doutora, aí a pessoa chega lá fazer a cirurgia das 14 e vai até 10 da noite, né? Até as 22. Isso. Mas a pessoa tá acordada, tá vendo tudo normal? Depende de quem vai realizar a sua cirurgia. Eu só trabalho com anestesista, né? Então vai fazer uma sedação leve, não precisa de intubação, mas você vai dormir a todo momento. Você vai dormir antes da cirurgia e você vai acordar já cabeludo. Vamos lá, o Adson Beraldo. Sabe o que tem uma coisa que aconteceu aqui nesse programa, de lá. Todo mundo pra mim, Marcelo Beraldo, Márcio Beraldo. Todo mundo casa é uma família grande. Diabel Beraldo. Aí agora tem promoção de clube do Uberaldo. Aí eu entendi que esse pessoal todo Beraldo não é sobrenome, é porque ele trabalha na plataforma. Que coisa. O Adson, motorista, olha lá, o Adson Beraldo, né? É Uberaldo, não é isso? Legal. Faz uma pergunta pra doutora Natália. Pois não, Adson? Bom dia, Márcio. Bom dia, Luana. Aqui é Adson Beraldo. Márcio, faz uma pergunta pra doutora. Eu tenho esse problema de caspa. Que, meu Deus do céu, eu lavo meu cabelo todo dia, Márcio. Todo dia, e mesmo assim ainda fico com caspa. E assim, toda vez que eu corto meu cabelo, na lateral da cabeça ficam as marcas parecendo ferida, mas não é ferida. Isso é devido a quê, Márcio? Fica a minha pergunta pra doutora aí. Tô na Salvador, tô na melhor. Adson Beraldo. Obrigado, Adson. E aí, doutora, a situação dele? Lava todo dia e não resolve? Muito interessante a pergunta dele, porque a caspa, ela não é causada por má higiene. A má higiene pode piorar porque vai favorecer a proliferação do fungo, né?
mas a causa não é a má higiene, né? Então, é o próprio corpo da pessoa que ela tem uma descamação muito intensa, uma renovação celular mais aumentada, e aí propicia um ambiente bom para esse fungo fazer uma colonização e propiciar a caspa. Como eu falei, depende do shampoo que você está utilizando. Tem shampoos no mercado muito bons, como o Dercos Anticaspa. Você pode estar tentando isso. Talvez só ele seja capaz de reverter, mas pelo que você está me falando, essas feridinhas, talvez essa caspa, essa infecção fúngica já está causando uma inflamação intensa, pode estar propiciando também infecção bacteriana atópica. Então a gente precisa estar avaliando o seu couro cabeludo, como eu falei, com o dermatoscópio, né? Para eu estar passando um tratamento mais eficaz, personalizado para ele. Tá certo, então, Luana Campos, são 7h55, Luana. A previsão do tempo para Salvador é de chuva, mas a prefeitura trabalha o ano inteiro para você ter mais segurança. São 583 proteções de encostas, 14 sirenes de alerta em áreas de risco, alerta direto por SMS e um centro de monitoramento da Defesa Civil que acompanha tudo o tempo inteiro. Tudo isso faz parte da Operação Chuva, com ações de preparação ao longo do ano e monitoramento constante nos períodos de chuva. Em caso de emergência, ligue 199. Prefeitura de Salvador, dias de chuva, previsão de segurança. Doutora Natália, o ouvinte acabou de perguntar e falou: eu lavo meu cabelo todo dia. Talvez ele lave até para evitar ou para tentar combater a caspa. Mas as pessoas que não têm esse problema de caspa, que lavam o cabelo todo dia, a água demais não... Diz que água demais mata a planta. Água demais mata a planta. A planta sim, mas o cabelo não. Isso é um grande mito, né? Eu posso lavar todo dia? Pode. Eu lavo todo dia. Não existe uma regra, não existe, você tem que lavar o cabelo todo dia, ou dia sim, dia não. Isso vai de acordo com você. O que você precisa lavar o seu cabelo para manter ele sempre limpo? Algumas regrinhas como, fez atividade física, precisa lavar, porque o sol ele tá ali sujando o couro cabeludo. Mas o que acontece? A pessoa quando tá no banho, se por exemplo, principalmente ela demora muito de lavar o cabelo a cada 3 dias, o que acontece? Os fios que já se soltaram naturalmente, porque todo fio ele vai cair. Ele fica ali preso ainda na cabeça da pessoa, ele não caiu. E aí na lavagem, como tem a manipulação, ela vai ver aqueles fios todos caindo de vez, digamos. Aí dá aquela impressão que foi o banho que ocasionou essa queda, mas não, o fio já ia cair. Então quem lava todo dia não percebe tanto, porque tá ali tirando aqueles fios soltos todo dia, não deixa acumular e tirar de vez, né? Luana Campos, mais perguntas para a doutora Natália? Consultas. É normal cair mais ou menos quantos fios de cabelo por dia, doutora? Mais ou menos 100 fios por dia, 100, 120 isso é o normal. Normal. Tá. Todo fio vai cair. Quando é que isso já começa a ter um problema, quer dizer, se eu preciso procurar um médico? Geralmente a pessoa ela percebe, né? Ela sempre teve uma determinada queda, vê ali no chão um pouquinho, e aí no banho principalmente ela começa a ver aqueles bolos de cabelo, né? Eu já tive uma paciente que chegou com um saco, uma sacola plástica cheia de cabelo. Então é algo que assusta a pessoa e ela mesma vai percebendo uma mudança no cabelo dela. Às vezes para de crescer como antes, né? E dá pra usar esse cabelo perdido pra transplantar? Ah, não dá mais. Por quê? Porque o folículo ali já morreu, né? Tanto é que na cirurgia a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente retira esse folículo, ou a gente implanta ele imediatamente. Tira a raiz. Isso. Ou a gente implanta ele imediatamente, ou a gente conserva um pouquinho ali em temperatura menor, pra depois estar implantando, né? Entendi. Doutora, e na internet tem muita coisa assim que não funciona, que as pessoas fazem propaganda, isso é muito prejudicial. Receitas caseiras, coisas assim que a gente vê cada absurdo pra vender, né? Infelizmente, assim, a internet tá aí, tem muita coisa boa na internet, mas tem muita desinformação também. E o que a gente mais vê no Instagram, TikTok, são vídeos para viralizar de receitinhas caseiras, milagrosas, que vai fazer o cabelo crescer. E agora com essa IA também mostra um antes e depois falso, que não existe, com óleos, com receita de cebola, já vi também. Nossa. E assim, além de você estar gastando seu dinheiro e seu tempo, às vezes o que você está usando pode ser prejudicial, porque como eu falei, existem vários tipos de alopécia. Então não é tudo que eu posso fazer para uma que eu posso fazer na outra, né? Como é? Tem Paulinho aí? Paulinho FP? Mas aqui, pra encerrar, doutora, 2 coisas. Primeiro, cortar o cabelo faz crescer mais forte ou é mito? Não, é um grande mito. Mito. Deixe suas redes sociais, por favor, para as pessoas ficarem bem orientadas e saberem que estão estão acompanhando uma profissional da área. Sim. Então, assim, que tem todo o gabarito para poder dar boas dicas. Legal. Eu tô no Instagram como _ doutora Natália Barreto, com TH. Lá você pode mandar sua dúvida também. Se a gente não conseguiu te responder aqui, vai ser um prazer te atender. E vocês que daqui a pouco podem entrar no nosso Instagram, no meio da Luana, vai estar lá marcada a foto, que a gente vai tirar a foto do programa com a doutora Natália Barreto aqui no nosso Toda Hora